conforme combinado com vocês, eu estou com Marina Vilar, psicóloga da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que foi nossa aluna e foi aprovada em segundo lugar no concurso de 2014. A Marina está aqui hoje para falar um pouco para a gente sobre como é o trabalho da Defensoria e antes da gravação a gente meio que combinou que, além de falar do trabalho do psicólogo na Defensoria, ela vai aproveitar para falar um pouco da história da Defensoria, do papel da Defensoria, para vocês que têm interesse na área jurídica, mas que não sabem bem a diferença da Defensoria para o Tribunal de Justiça. Essa pessoa, essa profissional vai ajudar vocês nisso, tá bom? Então, com a palavra, Marina. Olá, bom, é um prazer estar aqui, né? Voltar ao estudo dirigido depois de 4 anos. É isso, a ideia é explicar um pouquinho, né, da minha prática, da instituição que trabalho, e para que as pessoas compreendam e vejam se tem interesse, né? Eu particularmente gosto muito do meu trabalho, né? Então eu gosto de falar sobre ele, né? Então, a Defensoria Pública, ela é uma instituição chamada de acesso à justiça, né? Para quem não tem condições financeiras de pagar, é um advogado particular, mas também para quem tem alguma situação de vulnerabilidade, não necessariamente só financeira, de outros acessos que demandam uma especialidade ou que tem de algum grupo social que tenha dificuldade de acesso à justiça e que então a Defensoria se coloca como acesso à justiça para essas pessoas, né? A Defensoria do Rio, ela é a mais antiga do Brasil. Ela começa a função de atuar para as pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Se inicia ainda o Rio de Janeiro como capital do Brasil, né? Na década de 50. E como instituição ela se forma na década de 70. Mas a carreira para servidores, né, ter servidores do quadro, isso é de 2010. Então é uma carreira muito recente. Em 2010 a gente tem o primeiro concurso para técnicos de nível médio e de nível superior jurídico. E só em 2014, quando é o segundo concurso dessas duas carreiras, que tem também os que a gente chama de técnico superior especializado, que são várias áreas de outras formações, que incluem a psicologia. Então foi esse concurso que a gente fez, né, em 2014. Entramos 5 psicólogas, mas nesse momento estamos 3, né, do quadro. Sim. E por isso a gente tem expectativa, né, de que haja vagas para psicólogos agora no concurso que está anunciado, né? E aí, assim, explicar um pouquinho onde que a gente está, né? É isso que eu queria, porque as pessoas têm muita curiosidade de saber como é que foi a chegada de vocês, a primeira equipe de psicólogos concursados lá, né? E onde vocês, como foi a distribuição do trabalho, exatamente. Digam, o que vocês efetivamente, como vocês começaram essa construção e como o trabalho está hoje. Certo. Quando a gente chegou tinham alguns profissionais, mas de maneira sem ser como uma equipe, né? Muito descentralizado. Psicólogas, que eram cedidos. Você estava falando. Cedidas ou de cargo em comissão, de outros vínculos, né? E a gente chega e alguns núcleos especializados nos demandam, porque a Defensoria ela tem núcleos que é para o primeiro atendimento, não necessariamente né, para o início do atendimento, e tem várias, que são os que acompanham os processos judiciais, que acompanham o TJ. É importante dizer que a Defensoria ela não é subordinada ao TJ, né? Ela é uma instituição autônoma, mas aí a gente tem, por exemplo, um defensor que atua na primeira vara de família, né? Então está atrelado ao processo, então por isso que tem as varas também. Mas tem muito esses núcleos que são do início do atendimento, que são ou de bairro ou especializados, em algumas matérias especializadas. E são nesses especializados que as psicólogas e assistentes sociais estamos, né? Nós estamos. E aí quando a gente entrou em 2014, alguns núcleos nos procuraram, né? Interessados no trabalho, em construir esse trabalho, que foi a coordenação da infância, da adolescência, e também o núcleo da diversidade sexual. E aí a gente começou esse trabalho com os 2 núcleos, também na época com o núcleo do consumidor, e depois a gente pediu para a gente ficar mais especializado.
Então, depois foram entrando as outras colegas do concurso, a gente conseguiu que cada uma ficasse num núcleo especializado para você ter uma especialização na matéria e nos contatos com a rede, porque o trabalho que a gente faz, tanto no núcleo de primeiro atendimento, a gente recebe a demanda. E aí ela é pré-judicial ou extrajudicial. Também pode ser judicial, né? Se precisa de um processo judicial, muitas vezes a gente também atua como assistente técnico num processo judicial. Mas é também um trabalho prévio de articulação com a rede de serviços. Então, a pessoa pode procurar a Defensoria Pública e precisar acessar outros serviços. Então, a importância de se conhecer a rede de serviços, as outras políticas públicas, né? E também um trabalho, por exemplo, de monitoramento dessas políticas públicas. A Defensoria tem essa função e a gente também entra, né? Tem alguns projetos lá dentro que são de monitoramento de alguma política específica e nós participamos disso. E por exemplo, de resolução extrajudicial de conflito, tem alguma questão, não tanto da mediação propriamente dita, como questões que chegam para a Defensoria que não necessariamente precisam de um processo judicial, mas ou uma mediação ou uma articulação em rede, pode ter outros caminhos, né? E essa é a nossa função, esse acolhimento, esse atendimento e atuar conforme a demanda. Alguns são processos judiciais, outros são extrajudiciais ou pré-judiciais. Né? É isso que eu ia falar. Fala um pouquinho dessa diferença, né, dos extrajudiciais, pré-judicial. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente atendia, eu fiquei no núcleo da diversidade sexual. Sim. E a gente atendia as pessoas trans que buscavam a mudança da documentação, que até março desse ano, até o início desse ano, precisava ser judicial. Mas aí a gente fazia o primeiro atendimento dessas pessoas lá na Defensoria. Eu falo a gente sempre que a gente trabalha muito interdisciplinar, isso é muito interessante. A gente tem uma assistente social, né? E somos todas mulheres, então também falo sempre no feminino. A gente atendia essas pessoas em conjunto, elaborava um documento, cada uma, né? Cada uma um documento, e esse documento subsidiava a ação que a defensora ia dar entrada, né? Com os servidores também, estagiários de direito também atuam, mas que era feita então a ação judicial. Então a gente não acompanhava o processo judicial, mas a gente atuava antes. O nosso documento ele ia compor a ação judicial. Ele era lido, né, como mais uma peça do processo. Mas a gente entrava antes de entrar com o processo judicial, porque o nosso trabalho é de dar subsídio à atuação do defensor ou da defensora. Então a gente, como tinha uma demanda muito grande disso, dessas situações, desses casos, a gente fazia o primeiro atendimento, um acolhimento, explicava sobre a situação do processo, né, o que era esse processo judicial, qual era a nossa postura em relação àquele tipo de demanda. E aí a gente fazia o atendimento, fazia um documento, que no meu caso era um parecer psicológico, e esse documento ia para o processo judicial, também embasava a inicial da defensora, e a gente não acompanhava. Então, quando eu falo pré, é como esses casos, né? Tem os casos de extrajudicial, é isso, de articulação com a rede. Às vezes a demanda não é para ser resolvida na defensoria, existe algum serviço especializado. Então, muitas vezes o CREAS pode ser um serviço que vá atuar ali no caso, ou até na área da infância tem muito isso, uma articulação muito grande entre os serviços. Por exemplo, pensa numa criança em instituição de acolhimento, aí tem o CREAS também acompanhando, uma tentativa de saída, ou a ideia de, enfim, conselho tutelar. Tem várias instituições que atuam junto. Você né? falou até o pessoal da saúde, né? Da saúde, sim, também, CAPS. Você falou que vocês fazem reunião com as redes, né? Isso, tem vários fóruns, por exemplo, na área de saúde mental é muito comum ter fóruns regionais. Então a defensoria, muitas vezes, algum representante da defensoria, e às vezes somos nós, participamos dessa reunião. A gente tem um projeto específico, por exemplo, de monitoramento tanto do SUS como do SUAS, e que aí a gente vai aos equipamentos, conversa com os profissionais, né, se aproxima. Isso
Alguns casos específicos podem demandar, então, se você já está atuando, por exemplo, na área da infância, você já atua sempre ali, você já conhece os profissionais das instituições de acolhimento, então você vai lá para uma reunião, você tem 3, 4 casos que você está cuidando, entendeu? Então essa articulação ela é importante para pensar coletivamente, né? Porque são casos complexos, né? Principalmente na infância, assim, são muitos casos complexos. Então é isso, a gente tem a Coordenadoria da Infância e do Adolescente, que é a CDDICA, a gente tem o Núcleo da Mulher, que é um nome mais comprido, mas que atende principalmente mulheres vítimas de violência. Também precisa de articulação com o Centro de Referência da Mulher, com a Delegacia da Mulher, né? Cada um tem o seu papel, né, nessa rede. Então, a Defensoria entra como um equipamento da rede especializada. Aí a gente tem o Núcleo de Situação Penitenciária, que é aí com as pessoas presas, né, o atendimento tanto a pessoas presas como aos seus familiares. E tem o Núcleo da Diversidade Sexual e o Núcleo de Direitos Humanos, que o de Direitos Humanos é o que ainda não tem núcleo especializado, que hoje abarca essas questões de saúde mental e vítimas de violência do Estado. E aí também existe o Núcleo do Idoso e o Núcleo da Pessoa com Deficiência. Esses 2 núcleos estão em breve para se juntar ao Núcleo de Direitos Humanos, então vai ficar sob o mesmo guarda-chuva, né? E são nesses núcleos que temos as profissionais de psicologia. Perfeito, que hoje são 3, mais a comissionada. Tem uma, exato. Tem uma. Antes de a gente passar para outra parte, que é sobre o plano de carreira, eu queria só voltar lá atrás, quando você falou que a Defensoria atende 2 tipos de vulnerabilidade, eu não sei. Sim. Só para clarear um pouquinho, que não é só uma questão de quem não pode pagar, né? Isso. Vocês também atendem as categorias, grupos sociais, ou pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Ou seja, só te interrompendo, desculpa, para fazer uma pergunta assim bem, uma mulher de classe alta, se ela sofrer violência doméstica, ela pode ser defendida na Defensoria Pública, até porque com a situação de violência ela pode inclusive não estar tendo acesso a esse patrimônio que ela tem, né? Isso. E para a situação de violência contra a mulher, que tem inclusive uma legislação específica, é como se precisasse de uma especialidade mesmo para as atuações judiciais, né? Então se entende que a Defensoria pode atender não apenas com esse limite de renda. Essas pessoas trans que a gente atendeu também não tinham uma questão de renda aí colocada. Para o atendimento da Defensoria, que existem 2 gratuidades na Justiça. O primeiro seria esse advogado particular ou a Defensoria Pública. Então é o acesso à Justiça. A Defensoria, o acesso à Justiça para quem não tem condições, né, de pagar. Mas existe a gratuidade na Justiça, as custas. Essa daí, eventualmente, a pessoa que tem uma renda maior pode ter que pagar, né? E aí não é a Defensoria que define. Então, o que a Defensoria prima é pelo acesso à Justiça. Essa é a função dela. Função essencial à Justiça, como está na Constituição. Então, imagina uma pessoa trans que tem dificuldades de acessar diversos órgãos públicos e privados, procurar um advogado particular que tenha um conhecimento específico sobre isso. É claro que existem, né? Mas até a Defensoria, muitas vezes as pessoas não sabem que isso existem, quanto mais sair procurando por um profissional particular, né? Então, todas as pessoas trans que chegavam até nós sempre foram atendidas, nunca teve esse recorte de renda, entendendo que ainda é um grupo populacional em vulnerabilidade, né? Porque ainda está em processo de conquistar os seus direitos, né? Então, de visibilidade, né? Perfeito. Agora, um outro ponto que as pessoas sempre têm interesse é sobre a questão da carga horária, do plano de carreira. Como que é essa questão lá na Defensoria? A gente não tem plano de carreira ainda, né? Como eu falei, a gente é uma carreira de 2010, né? Uma categoria construída em 2010 e desde 2016 o Estado do Rio de Janeiro está em regime de recuperação fiscal, o que impede qualquer impacto orçamentário, né? Qualquer coisa que precise de um impacto orçamentário não passa, né?
Então a gente não conseguiu passar, né, recentemente, mas é algo muito importante para a categoria, então é algo que faz parte da nossa luta, que como categoria a gente pretende, né, tem buscado fazer com que isso aconteça, que isso seja realidade. Ainda não é. Então, o que a gente tem hoje de direito é o que consta no Estatuto do Servidor do Estado, né? Que são os triênios, a licença-prêmio, o que já está previsto ali. Não tem uma carreira propriamente dita lá. Em termos de carga horária, a gente tem 40 horas, a gente faz 40 horas, incluída a hora de almoço. São 8 horas por dia, incluída a hora de almoço ali. Há um ano a gente tem ponto eletrônico, então com isso a gente tem também banco de horas, né? Que é possível se você faz hora extra, depois você pode fruir dessas horas, né? Isso a gente tem condições de organizar, né? Os horários nisso, mas é com ponto eletrônico. Isso, 40 horas. E outra coisa que você comentou comigo, que nessas 40 horas, se for usado para estudos, tem aí, né? Na verdade eu abri esse precedente, porque eu estou fazendo doutorado, né? E aí, como o doutorado é na área, né? Tem a ver, eu apresentei isso à instituição, né? Eu fui aprovada. E eles entenderam, sim, que o meu doutorado é entendido como trabalho. Então, no horário que eu tenho aula específico, que é uma tarde, eu não preciso repor essa hora, né? Combinado. Então, isso acontece no período letivo, né? Não é sempre, né? Assim, para que eu vá para a aula, isso é entendido como trabalho, né? Então, foi um pedido individual, vamos dizer assim, mas que abriu um precedente importante, né? Com certeza, para a gente ter uma valorização de estudo, de capacitação. Mas, por exemplo, como a gente não tem plano de carreira, eu não tenho uma remuneração a mais por já ter mestrado, por exemplo, né? A gente espera que chegue. Isso que eu ia falar. O a gente está nessa luta. Assim que abrir uma brecha, né? Sim, isso faz parte de um plano de carreira. Porque tem uma organização, você estava me falando, tem uma organização dos servidores. Sim, a gente tem uma associação dos servidores que está em via de se transformar em sindicato. Ótimo. Né? Nós temos 700 servidores, mais ou menos 700 servidores concursados, né, do quadro. Então a gente está buscando essa luta coletiva, ainda muito recente também, né? Como carreira recente, né? Como e é possível, né? A gente pode até sonhar que vai acompanhar as demais instituições públicas que todas oferecem plano de carreira, né? Sim. Acho que é porque é recente e teve essa barreira agora, né? Mais recente. Você estava me contando isso, né? A Marina estava falando que anteriormente, né, não existia nem a categoria de servidores, né? Isso. Que era só os defensores até 2010, né? Que é uma legislação da época da ditadura, diferente de São Paulo. Fala um pouquinho para eles, rapidinho. A instituição Defensoria no Rio, ela é criada na década de 70, né? Na época da ditadura. E que prevê apenas os membros, que são os defensores, né? E aí, quando vem na Constituição que prevê a existência de defensorias públicas e cria também a Defensoria Pública da União, as defensorias são criadas a partir da Constituição, ela tem um outro formato, né? Até a lei só mesmo. Só do Rio era anterior, porque ela... Eu não sei, talvez tenham outras, eu não sei quantas outras. São Paulo, que é bem conhecida, e eu fui de lá também, né? Ela é de 2006. Sim. Não, 2006. Exatamente. E aí ela já veio com toda uma legislação. Mas que não fala só dos defensores, fala dos servidores, inclusive a equipe multidisciplinar, lá chamada assim, né, que são os psicólogos e assistentes sociais. Lá também tem outros profissionais de nível superior, como sociólogos também. Isso está previsto na lei, até estagiário fala da lei, então é uma lei diferente, que, por exemplo, prevê a ouvidoria externa, que tem uma estrutura de instituição, de defensoria, que é a partir da Constituição, né? E então, como a Defensoria do Rio ela é anterior, ela tem um outro formato, em termos da legislação mesmo, a lei que construiu, né? E aí, entre 70 e 2010, ela é composta por servidores de cargo em comissão e servidores cedidos. Então, são 40 anos para a gente conseguir ter a criação de quadro próprio. Né? Então, é bem recente, apesar da gente estar a instituição, a defensoria mais antiga do Brasil, mas é dos mais recentes, assim, em termos de quadro mesmo próprio, né?
de servidores. Então a gente ainda está em luta, né, assim, para conquistar alguns direitos. E certamente, né, assim que o Rio de Janeiro sair da falência, né, gente? A gente espera que sim, que a gente possa crescer. Exatamente, a ideia é essa, né? Agora, Marina, então vamos lá. Agora chega também na parte que interessa a preparação da Marina. E eu fui testemunha, né? Lembro claramente em 2014 que essa mocinha morava em São Paulo, ela era da Defensoria Pública de lá, e ela simplesmente viajava os fins de semana para vir estudar aqui no Rio de Janeiro com a gente. No finalzinho, no último mês que você tirou férias, não foi? Foi. E ficou direto no Rio de Janeiro. Então, é isso. Eu lembro muito a Marina muito focada, determinada a voltar a morar no Rio de Janeiro, era o sonho dela, né? E ela estava muito determinada, e era sobre isso que a gente estava falando também, agora, antes de começar a gravação, sobre essa questão do foco, da determinação, e é sobre isso que a Marina vai falar um pouco para vocês. Né? Acho que assim, a preparação ela é muito mais ampla, né? Ela é muito anterior, né? Tem todo o nosso percurso profissional e tal. Mas com o edital em mãos, né? Tem um momento do foco mesmo, né? E eu me lembro que saiu no final de janeiro e a prova foi início de abril, em pleno verão, carnaval. E aí eu fiquei em fevereiro e março, né? Então, assim, né? Principalmente nessa preparação, consegui tirar férias de um trabalho em março. Mas é isso, em fevereiro, quando começaram as aulas, eu ficava vindo no final de semana, né? Vinha na sexta-noite, aí era sábado e domingo de aula, eu voltava para o Rio, para São Paulo. E aí depois no carnaval eu vim e fiquei direto, março inteiro, né? Que já foi mais tranquilo, tem que ficar pegando voo. Mas é isso, é um foco, assim, são 2 meses e já fiz outros concursos, é mais ou menos isso, em geral, o tempo entre o edital e a prova, então é um momento de foco mesmo, né? E que é válido, é bem interessante porque você já consegue fazer uma preparação já sabendo que tipo de prova vai ter, porque sempre tem aquela... Vai ter prova de informática, vai ter prova de matemática, vai ter redação, né? Essas coisas a gente não sabe muito, você fica especulando. Então, quando sai o edital, a gente já está com tudo em mãos e aí dá para pensar e até você saber o que você já está mais tranquilo, o que você precisa mais, né? Planejar esse estudo. Como foi o seu planejamento? O que você priorizou nesse momento? Olha, pelos concursos anteriores, eu via que a parte de psicopatologia, por exemplo, eu nunca me dava bem. Tinha muita dificuldade, nunca foi a área que eu trabalhei, mas sempre cai, né? E aí eu me lembro que eu foquei nessa parte, a professora... Clarissa, eu gostei muito dela, até conversei com ela, troquei uns e-mails, né, assim, então, por exemplo, porque eu já tinha percebido por concursos anteriores e pelas preparações dos concursos anteriores que era uma área que eu tinha mais dificuldade, né. A parte de legislação específica é sempre importante também, porque ela vai mudar de cada instituição que você faz. Então, eu tinha feito São Paulo, tinha passado em São Paulo, mas é outra legislação. Como a gente até falou aqui, no momento de que o estatuto é diferente e a própria instituição, as legislações da instituição são diferentes. E aí é importante também esse estudo, né, direcionado. Né? E português, né? Português é um diferencial muito grande, assim. E aí tem o estudo para o estilo da prova. Que esse é bem importante. Então, já sabendo que é FGV, né, agora... Qual foi a sua percepção que FGV volta agora? E qual foi a sua percepção da prova? Né? Eu queria que você falasse um pouco para eles como que você entende, olha o diferencial da FGV. Assim, eu acho... são provas mais elaboradas, assim, pelo menos comparando com outras bancas que eu fiz, né? Você percebe até o cabeçalho e as questões são maiores, né? Então, te fazem pensar mais, não é muito decoreba, né? Assim, em português tem várias questões de interpretação de texto, o que, do meu ponto de vista, torna mais difícil, porque tem um lado um tanto que, né? Tem uma margem aí de interpretação, né? Mas eu me lembro, até retomei a prova para lembrar dos números, foram 20 questões de português, né? Então tem um foco muito grande, né, nesse português. E tem as 20 questões de psicologia, ou 40 questões de psicologia que foram na época, que acho que também é um foco importante, é um diferencial. Por exemplo, na época foi
critério de desempate, Sim. né? Aí ter Sim. mais pontuação na prova de psicologia, né? Então eu acho essa parte de psicopatologia que eu tinha muita dificuldade e tal, porque era muito, as provas outras que eu tinha feito eram isso, assim, como se completar a frase do CID. Era o meio corta e cola, né? Copia e cola, né? Copia e cola. E aí da FGV não, assim. É um Cai pouco psicopatologia mais um pouco mais elaborado, um pouco mais contexto, interpretativo. E aí é interessante também, assim, pensar que algumas legislações específicas, elas caem na parte de psicologia. Sim. E não com a letra da lei. Então, por exemplo, a parte da Lei Maria da Penha, ela vai cair na psicologia, mas pensando a atuação da psicologia com mulheres em situação de violência, ou o que está previsto na lei, ou o que pode, ou um psicólogo, uma psicóloga nessa atuação, assim como o ECA, assim como o Estatuto do Idoso. Então, essas legislações são super importantes para a gente, a lei de alienação parental, por exemplo, da guarda compartilhada. Sim. Todos esses, assim, são assuntos que caem na psicologia, que é a gente pensar as discussões que a psicologia faz sobre essas leis e a atuação dos psicólogos nesses locais especializados dessas leis. Desse campo. Desse campo. Pois é. Você tem alguma dica, assim, para a gente concluir aqui, para a galera que está aí pensando na defensoria, na preparação, sei lá. Eu achei bacana, né, que a Mariana falou, são 40 horas, ainda não foi feito plano de carreira, mas ela é apaixonada pelo que ela faz, né? Eu fui me encaminhando para essa área jurídica, né, assim, já no final da faculdade, e a área que eu gosto, assim, vários colegas não tiveram esse mesmo percurso, vieram de outras áreas, da saúde, da assistência, né, assim, esse foi o meu percurso, né, de gostar dessa área. Fiz especialização na psicologia jurídica, então eu fui me encaminhando e é a área que eu me vejo trabalhando, né? Eu gosto muito. E eu acho que tem um lugar que é interessante, que é essa articulação com as políticas, né? Não é um lugar fechado ali, a gente não está só na defensoria, a gente está em articulação, conhecendo. Claro que nos chegam muitas notícias ruins, né? São problemas que nos vêm, mas que a gente tem possibilidade de fazer diferença, de construir um trabalho, tem de autonomia também, profissional, né? A gente não é o salvador da pátria, não é isso, né? De conseguir mudar o mundo, mas a gente muda ali no micro, né? No atendimento, cada pessoa que a gente atende ali. Eu gosto muito mesmo, acho que é um diferencial, mas é isso, assim, tem as questões institucionais, que é diferente de um profissional autônomo, né? E a instituição jurídica, ela é hierárquica, então é preciso ir lidando com isso, mas eu acho que a gente tem como ir conquistando autonomia, já vem conquistando lá, né? E com o incremento de profissionais isso se torna mais forte, né? Eu acho que a dica em termos de estudo é fazer questões, porque a preparação, toda a nossa bagagem mesmo de curso, de outros trabalhos, eles contam, né? Mas assim, como responder a isso numa questão objetiva? ABCD, acho que é a grande dificuldade. Por exemplo, a gente escreve, mas como voltar a fazer prova de português, né? É diferente. Então, eu acho que fazer questões de provas passadas, não tanto da defensoria como da banca específica, ajuda muito para você ir entendendo como é que funciona assim, essa parte de concursos, né? Que é o caminho para chegar ali na instituição, desenvolver esse trabalho, né? Assim. E é isso que a gente percebe, porque cada pessoa que conquistou um espaço, a vaga, um sonho, né, através do concurso público, cada um tem um jeito de se preparar. Mas o ponto em comum de todos é isso, resolução de questões, né? Resolução de questões realmente faz toda a diferença, né? E auxilia muito. Então, com certeza, tá vendo, gente? Só mais um reforço aí. No nosso curso, a gente sempre trabalha, a gente sempre disponibiliza questões, cadernos de questões, enfim. E a gente está agora só aguardando a publicação do edital para confirmar o que a gente já considera, né? Só não vai ter essa vaga, né, Marina, se vier alguma ordem, né, assim, de não poder. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, só para deixar claro. Mas é isso, assim, a informação que a gente tem esse concurso é para cumprir as vagas das pessoas que saíram. Porque não pode se criar outros cargos exatamente
por conta do regime de recuperação fiscal. Então, como 2 psicólogas saíram, a gente tem essa Logo. expectativa. Agora, se eles vão fazer alguma mudança, transformar uma vaga de psicologia em serviço social, por exemplo, aí eu não sei, Não sabemos. Isso não Isso é chega. importante esperar o edital. Mas acho que a gente tem expectativa de que seja cumprir as vagas das pessoas que saíram. Né? Assim, e que essas vagas sejam preservadas. E, a princípio, pelo que eu conversei com Silvia, pelo que a Mariana a gente pôde conversar aqui já, né? O trabalho da psicologia está muito valorizado dentro da defensoria, né? O espaço. Sim, esses núcleos especializados que a gente está já funcionam com a gente, né? Com a equipe. Ainda não é descentralizado, então esses núcleos eles funcionam no centro, né? No centro da capital. A gente não tem profissionais em outros municípios, descentralizado, porque existem defensorias em vários bairros, né? Da cidade. A gente ainda fica nos núcleos especializados que atuam para o estado todo, a princípio, né? Mas o foco acaba sendo mais região metropolitana. Então, nessa atuação da capital, dos núcleos especializados, a gente já está fazendo parte, já conquistou um certo espaço, né? Mas é interessante, outras defensorias, por exemplo, a de São Paulo, já tem mais de 100 profissionais, então tem dupla, né, psicólogo e assistente social em todas as unidades do estado. Que bacana. Aí é outra chegada, é outra proporção, é outro conhecimento até da instituição, né? Sim. A gente ainda está um pouco localizado, mas nesses núcleos especializados, que de fato eu entendo como esse início de trabalho faz sentido nesses núcleos, sim, né? Porque é uma atuação estratégica, né? Atuações especializadas. Beleza. Então, gente, o que a gente queria passar para vocês, né, Mariana? Eu esqueci de alguma coisa? Você esqueceu de alguma coisa? Eu acho que não, né? Acho que, de um modo geral, as informações que a gente entendeu que eram mais importantes, né, para vocês e que chegou para a gente via e-mail, via redes sociais, né, de perguntas, a gente tentou passar para vocês aqui agora. E agora é isso, é esperar, né, o edital que está previsto para dezembro, confirmando aí essas 2 vagas para psicologia, e vaga confirmada a gente vai cair dentro. A gente vai abrir as turmas em seguida, assim que a gente tiver essa informação confirmada, tá bom? Eu fico à disposição, se alguém também quiser pegar o meu contato com você, tirar alguma dúvida, mandar um e-mail, ou por redes sociais também, estou à disposição. Então, tá vendo, gente? Qualquer dúvida, mais alguma pergunta que Mariana não tenha abordado aqui, é só entrar em contato com a gente que a gente põe vocês em contato com eles, tá bom? Então, obrigada pela atenção, obrigada, Mariana. Obrigada, Selma. E eu espero que o Estudo Dirigido leve mais alunos para dentro da defensoria. Tomara. Tá? Tchau, gente. Até a próxima.